Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos dar continuidade sobre a Primeira República no Brasil e, em especial, sobre a modernização das cidades, né? E para poder falar sobre modernização, não teria como a gente passar sem falar sobre a produção do café, a produção cafeeira. A produção cafeeira ela foi uma das responsáveis por essa modernização, sobre esse crescimento populacional, principalmente em Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu trouxe aqui duas imagens para a gente poder ver. Primeiramente, essa obra aqui de Cândido Portinari, né? Se vocês observarem na imagem, vocês também podem observar aí no livro didático de vocês. Vocês podem poder observar na imagem, observamos aqui pessoas de etnias totalmente diferentes, né? Aqui, se vocês observar essa pessoa, que possivelmente é uma pessoa do sexo masculino, e que tem traços de uma pessoa branca, seus olhos puxados. Aqui já, se você observar nessa outra pessoa aqui, já é uma pessoa da pele negra. Aqui já a gente pode ver uma mulher sentada no chão, né? E a produção de café logo lá ao fundo. E nessa outra imagem, a gente pode observar uma fotografia lá do acervo do Museu do Café, onde tem muitas pessoas trabalhando nessa colheita do café, né? Se você observar bem na imagem, tem crianças, mulheres, homens aqui trabalhando. E vocês devem estar se perguntando, sim, professor, mas o que é que tem a ver a produção do café com a modernização das cidades? Agora a gente vai entender um pouco sobre esse processo, né, de modernização em relação à produção do café. Bem, o café e a modernização. O café, ele foi um dos responsáveis da grande economia do Rio de Janeiro, de São Paulo, aliás, do Brasil, né? Mas São Paulo e Rio de Janeiro foi um desses grandes responsáveis por levantar a economia brasileira em torno da exportação do café. E tinha três pontos principais, principalmente no Rio de Janeiro, sobre esse grande processo na produção e exportação do café. Primeiro foi reinvestir o dinheiro voltado, esse dinheiro da exportação do café, reinvestir nos cafezais. Quanto mais produzisse, mais forte economicamente o Brasil seria, né? E também, em segundo lugar, seriam as obras de escoamentos, que esses esses cafeicultores investiam, e também na produção industrial. A produção industrial foi um dos grandes fatores em relação a esse processo de modernização e de imigração no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Aí a gente vai entender um pouco sobre esse processo da atividade industrial. Quando esses imigrantes passam a chegar no Brasil e esses ex-escravizados estão situados na capital do Rio de Janeiro, que nesse período era tido como a capital do Brasil, e que a atividade industrial passou a surgir nesse período. Muitos imigrantes passaram a chegar no Brasil, principalmente os italianos, espanhóis, alemães, sírios, libaneses, japoneses, e isso houve uma ida e vinda entre o espaço rural e o espaço urbano. Como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, né, nessa ilustração, as pessoas que estavam situadas nas cidades, no espaço urbano, elas passaram a procurar emprego no ambiente rural. E essas pessoas que estavam no ambiente rural, elas passaram a procurar trabalho no espaço urbano, ou seja, com essa inovação industrial, o grande fator de comercialização, esse processo de exportação do café, esses imigrantes e esses ex-escravizados, eles passaram a procurar suas melhorias de vida. E com isso, ocasionou esse crescimento populacional não planejado, né? Que com isso, esse crescimento não planejado era o que? Era essas moradias inadequadas e essas más condições de higiene, ou seja, a higiene precária. Isso ocasionava o que em relação a essas moradias não planejadas e essa higiene precária? As doenças epidêmicas. Entre elas estavam a varíola, tuberculose, malária, a febre amarela e a cólera. E vocês devem estar se perguntando, e quem eram essas pessoas que estavam nesse ambiente, nesse crescimento não planejado? Como eu falei na apresentação anterior, eram esses imigrantes que chegavam ao Brasil à procura de oportunidade de trabalho, e esses ex-escravos que estavam aqui no Brasil, já foram tragos aqui para o Brasil, né? E aqui temos duas imagens para poder
para que vocês possam saber como são, como eram essas moradias, né? Essa primeira imagem aqui a gente podemos observar um cortiço lá na rua Cardeal, Arco Verde, em São Paulo. Ela foi tirada em 1900, essa fotografia ela foi tirada em 1938, né? Uma imagem tirada por Duarte, aqui você pode ver como eram essas moradias, essas casas, umas apregadas na outra, que eram conhecidas como cortiços. E nessa outra imagem aqui também temos cortiço, que você dá para ver bem mais claramente, né? Esse grande fervor, assim, dessas pessoas morando junto aqui, um varal com bastante roupas, empenduradas. E como é que vocês já estão se perguntando, né? Como era essa estrutura? Como vocês estão vendo nas imagens aqui, né? Eram ruas estreitas, mal iluminadas, a higiene precária que favorecia essas doenças epidêmicas. E com isso, é, o presidente na época, o presidente da República na época, que era o presidente Rodrigues Alves, né? Ele tinha três frentes de trabalho. Quais eram essas três frentes de trabalho do presidente Rodrigues Alves? Essas três frentes de trabalho eram a modernização do porto, onde acontecia a exportação desse café, a reforma urbana da cidade, ou seja, esse embelezamento da cidade, da capital do Brasil nessa época, que era o Rio de Janeiro, que tinha com o objetivo de transformar o Rio de Janeiro um cartão postal do Brasil. Nessa ilustração que eu coloquei aqui embaixo, a gente pode ter uma ideia, né, do que seria esse embelezamento da cidade. Ou seja, o presidente Rodrigues Alves queria o quê? Transformar o Rio de Janeiro um espelho de quê? Da capital da capital de Paris, né? A capital de Paris, como diz, né? E com isso ele fez o quê? A nomeação. Ele nomeou uma pessoa para poder efetuar esse projeto, né? E quem ele nomeou foi o Francisco Pereira Passos, que quando ele foi nomeado, ele foi e aplicou um projeto chamado Bota Abaixo. E esse projeto Bota Abaixo foi o quê? Foi destruir todos aqueles cortiços, esses cortiços que eu mostrei para você aqui na imagem, tirar todas essas pessoas que estavam situadas no centro do Rio de Janeiro, esses ex-escravizados, as pessoas que sem condições de moradia, essas pessoas que não tinham trabalho, foram colocadas para fora de suas casas de forma brutal. E aqui eu trouxe duas manchetes de jornal que enaltecia, né, esse essa nomeação do Pereira Passos. A primeira que fala sobre a valiosa contribuição, né, desse cenário de Pereira Passos, que seria o embelezamento, trazer uma imagem de Paris para o Rio de Janeiro. E essa última que também enaltece, né, ele que fala Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial, né. E nessa imagem aqui também mostra como era esse cortiço, né, dessas pessoas e como eram as ruas. Bem, e com isso, com essa demolição do centro do Rio de Janeiro, desses cortiços e essa evasão das pessoas, foi que passou a se surgir o quê? As primeiras periferias do Brasil. Ou seja, o que a gente conhecemos hoje como o quê? Como favelas, que é uma forma pejorativa de se falar, né, favela, mas é como é conhecida. Ou seja, as comunidades. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês poderem ver. Aqui tem uma recentemente do Rio de Janeiro, né? Que vocês podem observar esses edifícios, que as pessoas que ocupam essa área são pessoas de classe média, né, classe média alta, e aqui essas periferias, essas comunidades que foram sendo feitas em cima dos morros. E aqui já temos uma imagem já bem mais antiga, né, do Rio de Janeiro, antes desse processo de criação de comunidades. Se você puder observar que nesse fundo dessa imagem tem duas pessoas aqui em cima do morro que estão começando a construir, né, essas casas que eram feitas casas de tábuas, os barracos, né, que era essa construção dessas comunidades, dessas periferias. E aí vocês também devem pensar em relação à nossa cidade, que é São Raimundo Nonato. Se vocês puderem observar, a nossa cidade está passando em bastante transformação urbana. Se vocês observarem as praças da cidade, principalmente a Praça do Relógio, ela recentemente passou por uma transformação. E aqui no final do texto, ou do nosso slide, eu tenho aqui uma apresentação em relação à Praça do Relógio. Se você puder observar que era como primeiramente a Praça do Relógio era, né? Que vocês podem observar uma roda em círculo, né?
onde tem alguns carros ao redor, uns animais soltos, dois bancos e simplesmente um poste situado no meio desse círculo. E os comércios, que nenhum desses não é nem não todos ainda permanecem, mas acredito que uns três ainda estejam é, é, preservados. E aqui temos três imagens para vocês poderem ver em relação a essas transformações que a Praça do Relógio teve, né? Aqui vocês podem observar essa imagem. Para quem anda na Praça do Relógio sabe que essa torre aqui ainda não existe mais. Esses bancos aqui eu acho que já são inexistentes também, né? Após a reforma. E aqui outra imagem também. Eu coloquei essa outra imagem aqui para vocês poderem observar aqui. Essa parede aqui amarelo com vermelho, que é a única coisa que ainda existe na praça, né? Que é aquele mini palanque. E aqui a Praça do Relógio depois reformada, né? Recém-reformada, que ganhou um relógio, uns bancos de madeira, né? Assim, uma coisa mais moderna. E aí vamos pensar aqui na nossa atividade que eu trouxe hoje para vocês. Bem, em São Raimundo Nonato, né, a paisagem urbana ela está em constante transformação. Agora eu quero que vocês me respondam se vocês conseguem identificar quais são essas mudanças e se vocês conseguirem, né, identificar essas mudanças na nossa cidade, eu gostaria que vocês, na próxima aula, vocês trouxessem, né, e comentassem aqui na turma quais são esses espaços públicos que foram modificados ao longo do tempo que vocês podem observar.